Bom, eu acho que a gente ouve... Bom, eu já conversei com várias, a gente tá... Inclusive, isso é uma série de educação. A gente tá abrindo essa série de educação aqui com você hoje. Mas eu já tive a oportunidade de conversar com vários empresários, vários empreendedores na área de educação. E mesmo quem não é da educação, coaching, as pessoas que são alta performance, enfim, o público em geral, é sempre aquela mesma questão. Leia um livro, você precisa ler mais, né? Só que vamos tangibilizar as coisas. Nós somos preguiçosos. Quando eu digo nós, eu me incluo nisso. Nós somos preguiçosos culturalmente para ler. Nós fomos incentivados, talvez, a começar a ler muito tardiamente. E aí a gente pega e fala de tipo que a próxima geração precisa se incentivar a ler. Mas a gente não faz nada por isso, a gente não dá sequer o exemplo. Acho que você falou que uma das regras do empreendedorismo é óbvio, você tem que solucionar uma dor, né? Você encontrou uma forma de solucionar uma dor e solucionar uma necessidade do ser humano como um todo. Exato. Não, e acho que a dor tá por aí, no incentivo. Ela tá também na questão da alfabetização e dos números que a gente tem baixíssimos de proficiência de leitura e escrita mesmo. E vem esse grande, de fato, incentivo. Eu não fui incentivado. Não sei porquê, assim, só não tive... Uhum. Eu não consegui criar hábitos de leitura antes dos 30 anos. Eu lia, sabia da importância ali, já nos 20 e poucos eu sabia da importância, já comecei a ler, na época ali que eu comecei a empreender, eu comecei a ler mais, mas criar o hábito, eu de fato não tinha conseguido até chegar perto dos 30. Quando eu criei um hábito de ler X minutos por dia, e aí aquilo fez diferença. Poucos minutos por dia, você percebe o quanto você vai ler no final de um ano, assim, com poucos minutos por dia, e aí é a criação de hábito mesmo. Mas eu acho que tem essa questão do interesse. Você precisa gerar o interesse, precisa criar o interesse. Precisa ser legal, principalmente para criança. Para criança é o momento da ludicidade, sabe? Assim, tudo tem que ser legal. Tem que ser atraente. E a gente está competindo com o telefone celular. Está competindo com o jogo. Que jogo é feito, estudado, para te dar recompensa de curto prazo. Verdade. Entendeu? Então, assim, competir com isso é muito difícil. Para a escola, para a sala de aula, para o professor, competir com isso é muito difícil. Né? Então a ideia é conseguir tirar um pouquinho desconectar, da tela, talvez, desconectar né? um pouco e gerar o prazer no livro físico, na leitura. Mas as crianças, quando eu digo crianças, não são só crianças, mas o processo ele é feito no caneta. Isso, na sala de aula. Então, na sala de aula ele é feito no lápis, né? Como é que funciona o processo em si? Aplicando. Eu tô aqui, eu vou escrever o meu livro agora. Tenho lá os meus 8, 9 anos, voltei no tempo, eu vou escrever meu livro. Eu pego uma canetinha, caneta e vou. Exato, você vai adorar esse processo. Vocês treinam o corpo docente do colégio, os professores. Exato. Então, na verdade, vai fazer com a ajuda do professor. Então, o professor... E aí, claro, vai depender da idade. Mas o professor vai construir com ele a história dentro de sala de aula, ou cada um constrói a sua. Se já tivesse, falou, 7, 8 anos, já consegue escrever a sua história e construir a sua história. Depois, claro, a ilustração depois fica mais fácil com os desenhos, com as histórias já escritas. Mas isso assim, a gente ajuda muito o time pedagógico para enquadrar isso dentro do programa da escola. Porque a escola já tem vários projetos, mas mesmo assim a gente consegue pegar e enquadrar isso dentro de projetos que às vezes a escola já tem. Às vezes a escola já está trabalhando com um tema naquele ano e ela quer fazer o livro sobre esse tema, ela pode fazer. Às vezes ela quer fazer o livro com um tema completamente livre, normalmente fazem assim, também pode fazer. Então a escola fica muito livre para trabalhar. Mas a gente tem umas folhas com QR Code, essas folhas facilitam a paginação depois na frente, né? De qual livro é, de qual aluno. E eles têm folhas de escrita. Depois a escola digita esse texto na plataforma dos alunos. Tem escola que usa, por exemplo, a aula de informática para o aluninho digitar o próprio texto. Depois a professora só corrige. Integra, inclusive, com outras atividades. Então você consegue integrar com várias outras atividades, exatamente.